Senhoras e senhores, guerreiras e guerreiras, vamos falar um pouquinho sobre o Fluminense Boa Vista. Um empate que não prejudica nossas pretensões do campeonato, muito pelo contrário, faz com que a gente teste formações, teste jogadores. Enfim, por mais que a gente se irrite durante o jogo, que a gente é torcedor, a gente quer sempre vencer, mas a gente tem que ser benevolente com alguns pontos. Boa parte desse time estava estreando na temporada. Cheguei a ver em alguns grupos do WhatsApp a galera falando: poxa, o Marcão tem mais tato para lidar com o terceiro time. Não, não é isso. Se a gente for lembrar, o primeiro jogo contra o Volta Redonda também foi um jogo muito ruim. Se deve, evidentemente, à fragilidade, né? À falta de entrosamento dos atletas. Tanto é que o Fluminense foi melhorando jogo após jogo. E aí a gente tem a estreia avassaladora no meio de semana do time campeão da Libertadores, no time que provavelmente será nosso time titular. E assim, parece que o 2023 não acabou. Os caras entraram voando, mesmo com o primeiro tempo, que a gente termina perdendo de 1-0 para o Bangu. A nível de intensidade, parte técnica, parte tática, principalmente com a entrada do Renato Augusto, o time melhora muito no segundo tempo. Então, assim, o Fluminense titular parece que não acabou. Mas eu entendo, parece que o 2023 ainda não acabou. Mas eu entendo a opção do Diniz com a escalação de hoje. Ele precisa dar minutos a alguns jogadores, até para observar, para ver se esses jogadores seguem até o fim da temporada com o Fluminense ou não. E ficou claro que Daniel e Ione Gonzalez, por mais que seja a estreia deles na temporada, e a gente tenha que ter um pouco de tato, são jogadores, né, que têm uma idade que não são jogadores que vão render grana pra gente, tecnicamente não rendem, é mais fácil dar espaço para alguém da base. Eu acho que ficou muito claro isso. A galera critica nos grupos, né? Minha base de críticas da torcida é sempre voltada para grupo de WhatsApp, assim, para fazer pré-jogo, para fazer pós-jogo, né? E a galera criticando muito os dois, e justamente tanto é que o Ione Gonzalez sai no intervalo do jogo. O Daniel fica até o final, até pela característica do Daniel de ser um cara que sabe dar tratos à bola, tem um bom passe, tem um bom lançamento, mas não teve uma tarde feliz hoje, talvez muito pela questão de ser o primeiro jogo da temporada. Mas a questão é que o Diniz ele testa novas possibilidades. Eu acho que o Carioca é para isso. Eu durante o jogo até comento com alguns colegas que senti falta do Lima nesse time alternativo. Acho que o Lima na vaga do Daniel faria até o Terãs jogar melhor. O Terãs que entra durante o jogo contra o Bangu e estreia muito bem. Hoje o Terãs foi bem tímido. E eu acho que isso se deve muito a essa questão de falta de ritmo, time desentrosado, enfim. Os dois gols que a gente toma, gente, são gols de falta de entrosamento, né? A linha de impedimento não foi bem feita, não foi bem sincronizada. Para um time que nunca jogou junto, é aceitável esse tipo de erro. O Justin, ao mesmo tempo que dá uma belíssima assistência, falha praticamente nos dois gols, né? Na ultrapassagem ele se preocupa mais com a linha de impedimento, sendo que o David Braz dá a condição dentro da área, e no segundo gol é ele que dá a condição para o atacante, entra sozinho. Mas ofensivamente, embora seja zagueiro de origem, o Justin foi muito bem. E é um jogador que eu acho que a gente, com a base, a gente sempre tem que ter um cuidado maior, ou com investimentos feitos como o Terãs. A gente tem que ter um pouco mais de paciência. Foi o primeiro jogo do Terãs como titular, num time totalmente... É uma colcha de retalhos esse Fluminense. Esse Fluminense não é o terceiro time do Marcão e não é o primeiro time do Diniz. É uma mistura do reserva do primeiro time com o time C. Então, a gente pode ser um pouquinho benevolente ali com o Terãs, com o Justin e com outros jogadores. Ione e Daniel não gozam tanto da nossa simpatia, então a gente já começa a ter um olhar mais crítico. Mas fora esses dois, eu acho que foi uma boa experiência. Acredito que o fato do time titular jogar durante a semana e o time reserva jogar no fim de semana tem a ver com uma questão estratégica de fato, né?
Não foi o caso hoje, mas a gente está no verão carioca, então você corre o risco de desgastar muito mais o jogador, jogando de dia do que à noite. Então eu acredito que a opção do Diniz de utilizar o elenco no meio de semana para ser um jogo à noite, se esse é o propósito, é uma questão muito acertada. Aos poucos os jogadores vão ganhando ritmo. Acredito que quando começar as sequências de clássico, nas 3 últimas rodadas, que antecedem, né, a final contra a LDU, acredito que o elenco vai ser esticado, o elenco vai ser utilizado com mais frequência, mas até lá não tem por que fazer com que os jogadores se desgastem. Para mim, o que vale é o jogo contra o Bangu, onde fomos muito bem, tecnicamente, taticamente, mesmo perdendo de 1-0, o Fluminense, dentro da sua proposta, foi dono do jogo. Hoje tivemos um pouco mais de dificuldade, devido à falta de entrosamento, mas não muda o fato que jogadores como Felipe Andrade, o próprio Lelê, estão ganhando minutos. Isaac hoje me lembrou muito o Keno. A gente às vezes critica um pouquinho o Keno por essa jogada, né, de trazer para a direita e cruzar a bola, quase sempre ele erra. O Isaac fez muito isso hoje, mas enfim, diferente do Keno, o Isaac é um jogador em amadurecimento, a gente tem que ter essa paciência com ele. No mais, seguimos líderes do campeonato e agora vamos ver a mulambada contra a turma da Série B, para a gente tirar uma conclusão aí desse jogo, desse primeiro clássico do futebol carioca, beleza? Eu sou Elias Júnior, esse é o Flu Resenha, tamo junto.